Tem condômino utilizando drogas no seu condomínio? O que fazer? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem é melhor do que parece, né? Antes de chamar o nosso convidado, pediria a você que se inscreva no nosso canal, né? Que assine aí, assinale o sininho para ser notificados de novos vídeos e também já vai dando o seu joinha, que ajuda a gente a ficar mais relevante aqui no YouTube. O nosso convidado de hoje, mais uma vez, é o Dr. Wellerson Magno, que é advogado especializado em direito condominial e também criminalista. Tudo bem, doutor Wellerson? Seja bem-vindo aí mais uma vez aqui ao Comorar. Olá, Márcio. Olá, meus queridos internautas. É uma grande satisfação, Márcio, estarmos novamente presentes aqui no seu programa e quero saudar a todos e dizer que estou sempre à disposição e muito feliz pela oportunidade. Maravilha! Então, doutor Wellerson, nós estamos com um tema delicado hoje aqui, né, que é o consumo de droga nos condomínios. Né? Quando o síndico percebe que está acontecendo isso, o que ele deve fazer? Então, Márcio, essa é uma temática muito complexa, não só na seara condominial, mas também na própria sociedade. Esta questão da utilização ou do uso das drogas, sobretudo as drogas do ponto de vista da sua ilicitude, né? E tanto que hoje a gente tem um debate na sociedade sobre a descriminalização do uso das drogas. Esse é um debate que está no âmbito do Supremo Tribunal Federal e vem lá desde 2011, né, e hoje retomado aí pelos nossos ministros da Suprema Corte, que tem gerado um debate na sociedade e, em consequência, impactado aí a seara condominial. Esse tema é um tema muito caro para a sociedade, porque nós precisamos enfrentá-lo com muita serenidade, mas com muita firmeza também, até para darmos uma resposta à sociedade. E na seara condominial, o representante legal, que é o síndico, ele vive essa realidade no seu condomínio e, diante, né, de uma postura firme, clara e bem objetiva na sua gestão, ele teria ali o suporte para também trazer uma tranquilidade maior de harmonização na convivência condominial. Portanto, o uso de drogas na seara condominial é um tema que deve ser enfrentado, sim, pelo síndico, pelos condôminos, sobretudo numa política de crescimento harmônico na seara condominial, de conscientização sobre a saúde, não só daqueles ou daquelas que vivem essa realidade do uso das drogas dentro da seara condominial, e, é claro, provocando, assim, uma estabilidade de tranquilidade na convivência condominial, demonstrando que não só o uso é ou não criminalizado ou não, é crime ou não é, que é um debate que está aí, mas principalmente na preocupação com a dignidade da pessoa humana, na saúde da seara condominial, né, do ponto de vista da convivência familiar. Então, o síndico ele tem muitas ferramentas que ele pode trazer para dentro do condomínio e enfrentar esse tema do uso de drogas na seara condominial. Nós temos, é claro, várias dicas, Márcio, que a gente pode estar trazendo aqui para ajudar os síndicos que estão vivendo esta realidade no seu ambiente, né? Uma das coisas muito interessantes é, antes de mais nada, o síndico precisa entender que o uso de drogas dentro do condomínio, né? O uso das drogas dentro do condomínio, hoje nós entendemos que é uma realidade, tá? Não só do ponto de vista das drogas, mas o próprio cigarro, o uso de drogas lícitas, como a bebida, por exemplo. Então, está aí na realidade condominial. Fazer vistas grossas a esse tema, isso é ruim para o síndico, porque vai trazer um problema muito grande na sua gestão. Então, ele precisa entender que é uma realidade. Ponto 2, tomando consciência de que o uso das drogas, sobretudo as drogas lícitas, né, cigarro, bebida, e agora também considerada aí a questão do uso da maconha, né, que acontece muito, enfrentando esse tema e entendendo que é uma realidade, o síndico precisa ter ali um auxílio de profissionais, de pessoas que vão poder auxiliá-lo a enfrentar esse tema.
Nós temos assistentes sociais, nós temos advogados, nós temos aí psicólogos, a própria família daquele usuário, seja um adulto, seja um menor. Então, o síndico precisa contar com uma equipe de profissionais para que, juntamente com ele possa enfrentar esse tema. Muito mais do que uma denúncia na polícia, porque às vezes isso nem resolve o problema, pode até agravar o problema dentro da seara condominial. Então, é importante ter consciência da realidade do uso das drogas dentro do condomínio. Segundo, contar com profissionais habilitados, sobretudo aí assistentes sociais, psicólogos, a própria família, para que juntos possamos criar uma política, né, de combate ao uso de drogas dentro do condomínio. E terceiro, tomar as medidas cabíveis, sobretudo no ponto de vista aí do que dos estatutos condominiais, né, convenção, regimento interno, as reuniões de assembleia, trazer uma política de uso de drogas, ou de uso de cigarros, ou de uso de bebidas dentro do condomínio, dentro da reunião de condomínio, com os condôminos, para que juntos possamos encontrar um melhor caminho para enfrentarmos esse tema que é uma realidade, né? E eu encerro esse nosso bate-papo primeiro aqui, dizendo que o seguinte, que o debate no Supremo Tribunal Federal de é crime ou não o artigo 22, 28 da Lei de Drogas, né, que fala do porte de uso de drogas, se é usuário ou não de drogas, esse debate é um debate de ordem pública, que vai ter uma interferência na ordem privativa, que é a ordem condominial. Mas mais do que esse debate de ser crime ou não, usar droga ou não, nós temos que entender que existe uma realidade condominial e que nós precisamos enfrentá-la com serenidade e com o auxílio de pessoas que podem nos auxiliar. Então, são algumas recomendações primeiras para os nossos gestores aí, com esse tema tão caro que está aí na ordem do dia, Márcio. Pois é, o Emerson, o que que acontece? Você deu essa dica para os síndicos, né, síndicos, síndicas, né, recorrerem a profissionais para ajudá-lo na condução dessa situação, né? Mas o que acontece, a realidade é que assim, a coisa quando acontece, né, os condôminos vão direto ao síndico para o síndico já tomar uma atitude, né? E a gente não sabe que tipo de droga, né? Você falou aí perfeitamente, né, a questão das drogas lícitas, o álcool, o cigarro, né, e as drogas ilícitas, né? Colocando aí, vamos dizer, a maconha, que é a mais utilizada, né? Mas ele é cobrado pela comunidade a tomar alguma atitude inicial. Num primeiro momento, quando ele percebe, né, é acionado, né, de que está ocorrendo o consumo de droga, né? Vamos colocar aqui, vamos exemplificar como a maconha, que está até nessa discussão que você citou aí, né, no debate lá no STF, né? Qual seria a primeira atitude do síndico, né, num caso desse? Seria ir direto à pessoa ou à família, se for um menor de idade, porque ainda tem isso, né, doutor Welles? Né? Pode ser um adulto ou pode ser um menor, né? Quer dizer, nesse primeiro momento, qual é a atitude que ele deve tomar? Muito boa pergunta, Márcio. E, aliás, isso é importante da gente entender aqui, porque a primeira informação que chega ao síndico, às vezes é uma ocorrência no livro de ocorrência, ou através da portaria do condomínio, pelo seu zelador, ou a próprio morador mesmo que aborda o síndico, dizendo que presenciou um fato nesse nível, né, de uso de entorpecentes, de uso de drogas, de uso de bebida na área comum do condomínio. Às vezes é uma área que, diante da convenção ou do próprio regimento interno, ela está ali como uma área de uso exclusivo da família, que não é permitido o uso de cigarro, coisa desse tipo. Então, se existe uma ocorrência, essa informação chega até o síndico, obviamente o síndico tem ali, de acordo com os estatutos condominiais, a providência primeira de aplicar uma advertência, seja verbal, seja formal, diante dessa informação que chega para ele. Então, o síndico recebe uma informação de uso indevido do espaço comum, porque tem uma previsão de proibição, de vedação na convenção ou no regimento interno. A primeira providência é notificar, através daquilo que a convenção prevê, a esse infrator das regras, né? Então, ele vai emitir uma notificação dizendo que chegou ao seu conhecimento o descumprimento de uma regra
que no caso seria o uso aí de entorpecentes, ou drogas, ou cigarro, ou bebida, numa área comum de restrição condominial, né? Uma área que é vedada esse tipo de comportamento. Então, ele vai aplicar ali, de acordo com a convenção, caráter pedagógico, o instrumento da advertência. Se for uma reincidência, ele vai aplicar ali uma notificação formal. Se for um adulto, para o adulto, diretamente daquela unidade condominial infratora. Se for o menor, ao seu responsável legal, seja os pais ou alguém que esteja ali com obrigação de guarda do menor. Então, ele vai tomar essa providência diante dessa informação que chega para ele, Márcio. É claro, de acordo com a informação que chega, é importante o síndico ter muita serenidade. Por quê? Porque pode ser um comportamento que não seja ali uma espécie assim de apenas uma advertência. Pode ser que ele tenha que tomar um outro caráter maior, que seria uma espécie de notificar as autoridades, sobretudo, dependendo da situação, a autoridade policial. Porque pode estar ocorrendo não só o uso de drogas ou o uso de entorpecentes naquela área comum, pode ser uma informação de comercialização de drogas dentro do condomínio, que isso também ocorre. Nesse caso, o síndico não teria como ele mesmo tomar essa providência, a não ser, no caso, informar as autoridades policiais que está acontecendo, e tem provas disso, né? Imagem de CFTV, um registro de alguém que colocou a lei está acontecendo mesmo, seja ali um comércio na área comum, de forma obscura, em que o síndico, com essa informação, ele teria que tomar essa providência, porque o uso é uma coisa, a comercialização é outra coisa, Sim. implica aí um ilícito penal, e a autoridade policial tem que ser informada. Isso aí é uma coisa que tem que ser tomada com muito cuidado, tá, Márcio? Essa providência, para que o síndico não atropele o passo a passo daquilo que é função dele. Então, a informação ela é importante, imediatamente o síndico tem como tomar as providências, seja por advertência, seja por notificação, dependendo do comportamento, a aplicação da multa, de acordo com a previsão condominial, e dependendo da informação que chega, o síndico tem que ficar muito atento. E é um caso de autoridade policial, ele vai ter que informar as autoridades para que tome essa providência, tá? Então, depende muito do que chega para o síndico, as provas que ele tem para tomar essa providência. Imediatamente, ou juntamente com isso, existe a política agora de cuidado, né? Cuidar daqueles que estão aí precisando de um auxílio, talvez um menor, um próprio adulto, e chamar o auxílio dos profissionais, como eu mencionei anteriormente, né? Família, fazer uma conscientização do condomínio para o cuidado com o uso desses entorpecentes, a questão da qualidade de vida, o uso desses entorpecentes, o problema para a saúde dos entorpecentes, enfim, criar uma política de conscientização aos condôminos para se resguardarem em relação a essas drogas lícitas e ilícitas na seara condominial, Márcio. Agora, doutor Eras, eu fui assistir, está passando um filme nos cinemas que é O Porteiro, né? E nesse filme tem o porteiro, é claro, se passa num condomínio fictício, né, no Rio de Janeiro, e tem nesse filme um personagem, né, uma personagem que é uma senhora de mais de 80 anos de idade, que o problema dela no condomínio é exatamente esse: o uso, a senhora de 80 anos ou mais de 80 anos, usuária de drogas no condomínio, né? No caso aí seria a maconha, né? Então, quando o porteiro vai lá conversar com ela, abre a porta, sabe que a fumaça danada do apartamento, né, da unidade dela, uma cena até muito engraçada. Mas como é que fica essa situação, né, da utilização desse consumo dentro da unidade? Né? Quer dizer, o síndico pode tomar essa atitude, como o porteiro tomou, de ir lá bater na porta do proprietário da unidade, do morador, e conversar com ele sobre esse assunto? É uma atitude que o síndico pode tomar ou é melhor ele não entrar nisso, levar para uma assembleia? Márcio, você trouxe um assunto aí, é interessante esse filme, né, que está aí gerando esse debate também, essa conversa, né, é muito interessante, porque faz a gente pensar, é uma reflexão que a gente deve pensar. E eu, na minha opinião, humilde, né, em relação
a esse comportamento do síndico, esse caso específico de o morador, dentro da sua unidade privativa, né, está usando cigarro, bebida, ou até entorpecente, ou até mesmo a droga, como você coloca, nesse caso específico, dentro da unidade, da porta para dentro da unidade, eu não recomendaria o síndico bater na porta e falar, olha, para com isso aí. Não, não recomendaria. Por quê? Eu justifico. Porque é o seguinte, da mesma forma que essa moradora pode estar fazendo um arroz, um feijão, né? Queimar a panela no fogão e aquele cheiro extrapolar as janelas e as portas. Aí o síndico vai lá, olha, está queimando a panela, desliga esse fogão. Não, eu acho que tem que ficar claro aqui, Márcio, que uma coisa é o síndico representante legal da comunidade, né, condominial, responsável pelas áreas comuns. Aquilo que chega para fora da unidade privativa, ele vai tomar providência. Agora, impedir o uso ou não dentro da unidade privativa não caberia ao síndico, tá? Ele poderia estar criando uma política de conscientização, por mais que ele perceba que há uma utilização dentro das unidades privativas de uso de cigarro, que tem incomodado a coletividade, ele vai levar isso para uma coletividade, uma forma de conscientizar o devido uso dentro das unidades privativas, tá? Essa conscientização é importante, até para trazer uma saúde para a pessoa que está utilizando aí as drogas lícitas ou ilícitas, né? Então, o síndico pode tomar uma providência no sentido de conscientizar, olha, esse uso, o problema da saúde, o cuidado que devemos ter, é uma coisa. A outra coisa é tomar uma providência enérgica batendo na porta. Eu não recomendaria, tá, Márcio? Mas a conscientização, sim, porque às vezes incomoda a coletividade, né? É o cheiro, é a preocupação com a própria pessoa que está ali vivendo essa realidade, né, dentro da sua unidade privativa, tentar ajudar a pessoa, que pode ser um problema, talvez, de um profissional para ajudá-la a lidar com isso. Então, acho que essa é uma função até social do síndico, né, do ponto de vista condominial, de levar o assunto para, vamos tomar uma consciência e vamos nos ajudar uns aos outros. Aqui é um ambiente até familiar, é um ambiente que nós nos conhecemos, vamos tentar ajudar um ao outro, tá? Porque pode ser um uso de droga por uma questão medicamentosa também, né, Márcio? Mas a pessoa utiliza a droga por um Exato. uso lícito, uma medicação. O excesso, aí sim, pode ser uma ajuda através de uma conscientização. Então, conclusão, dentro da unidade privativa, cabe a conscientização do síndico, tendo em vista que o efeito daquele uso privativo está gerando um problema coletivo. Ele vai fazer uma conscientização para todos para saber utilizar ou não aquela droga que ele está percebendo com as informações que chegam. Saiu disso, da porta para fora, é área comum, aí sim o síndico tem essa obrigatoriedade de tomar as providências cabíveis, tá? Esse foi o doutor Wellerson Magno, que é advogado especializado em direito condominial e também criminalista. Doutor Wellerson, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos aqui no Comorar. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, Márcio, parabéns aí pelo programa. Quero novamente saudar a todos que participaram conosco aqui desse debate, dessa conversa. Estou sempre à disposição, Márcio. Sempre que você precisar, conte conosco e será uma alegria poder colaborar com o seu programa. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. E você aí que assistiu a gente, né? Achou que essa informação foi relevante? Dá um joinha aí nesse vídeo, né? Compartilhe com seus condôminos, amigos e familiares também, né? Aproveita e se inscreva no nosso canal, né? E também, se você quer receber o Jornal do Síndico, né? A gente pode encaminhar para você, faça a sua solicitação através do nosso número de WhatsApp, que é o 31 98481 7642. E você que está nos assistindo também aqui, né, e é da região de Belo Horizonte, aproveita esse mesmo número e já faça a sua inscrição. Você que é síndico, síndica de condomínio, síndico profissional, se inscreva para o nosso evento do final de ano, no dia 25 de novembro, no Hotel Mercury, que é o Dia do Síndico. Estamos já na 19ª edição. Então, se você tem interesse em participar, né, faça a sua solicitação também através do número de WhatsApp, que é o 31 98481 7642. O Comorar volta numa próxima oportunidade. Até lá!